Paz, Senhor. Paz, Jéssica, boa noite, tudo bem? Paz do Senhor. Deixa eu coisar aqui. Só esperar o pessoal tá entrando, tá, Jéssica? A gente já começa. Não deu muito certo. Paz, gente, tudo bem? Nós estamos entrando agora aqui no Somos Escolhidos, tá? E hoje a Leb vai ser falada sobre jejum de Daniel. Tá Isso aí. joia? Paz, Senhor, Poliana. Paz, Poliana, tudo bem? Como é que você tá, Jéssica? Assim, ó. Que daí? Assim fica bom, né? Assim, melhor. Paz, Nath, boa noite. Amém. Tá certo. Você não vai participar, Jéssica? Não vai participar com a gente? Parede escura, né? Ficou. Ficou boa, né? Tamo bem também, Poliana. Tamo bem, graças a Deus. Deixa eu ajeitar minha camiseta da Ellen. Deixa ela ver que eu peguei. Camiseta do Bambi, olha, que chique. Só esperar o pessoal tá entrando. Engraçado. A gente já Perguntei começa, tá bom, do gente? alimento, o que o pessoal acha, se eles acham que é ou não é. Um monte de gente acha que é. Sério? Uhum. Mas nem tinha problema por isso, não, ô Jéssica? Por conta disso até não tinha problema. Porque, vamos dizer assim, a gente faz muito jejum de Daniel como se fosse tipo um propósito. Então dá pra fazer outros jejum no meio. Eu, particularmente, eu gosto de fazer isso, sabe? Ah, tá. Aí você tá gripado, daí é outro. É. Que daí às vezes vai baixar mais É. tua imunidade, né? É, que a gente vai jejuar no meio do jejum, né, de Daniel. Tipo, É. dá pra jejuar. Tipo, a gente, jejuar no meio do jejum, entendeu? Meu apetite vai embora e minha mãe reclama demais. É verdade, né? Você falou que sua mãe, né? Não deixa você ficar sem comer. Aí é ruim mesmo. Lembrei de antes, quando eu era dos negócios lá da Nova Era. Paz, Senhor Denner, tudo bem? Paz, Denner. Que daí, tipo, eu era dos negócios da Nova Era e eu fazia, né, uns negócios que... Fazia, não, aquelas coisas, tipo... Não é jejum, né, que fala. Mas, tipo assim, eu tinha uma alimentação lá diferente. Aí eu lembro que minha mãe ficava se implicando, ficava brava.
Paz, senhor Denner, já vamos começar, tá? Só mais um minutinho, esperar o pessoal que Ver se vai mais alguém entrar, vai ver entrar se no vai entrar horário. mais gente ao vivo. Se não for, daí a gente já começa o estudo e depois fica salvo no YouTube também, tá? Você vai participar com a gente do jejum de Daniel ou Denner? Não lembro se você tá lá. Também não lembro. A Mila, eu lembro que ela falou que ela ia trabalhar até as 10, se eu não me engano. Acho que ela vai ver só depois. Que nem todo mundo consegue entrar Escuro nesse aqui, horário né? das 8. Aí, melhorou. Ficou escuro de novo. Hã? Melhorou. Cadê a iluminação? Conforme mexe, daí ele muda a claridade. Deixa eu só ver que horas são aqui. 6 minutos. Já tá no grupo. Beleza então. Show de bola. Paz, Bárbara. Tudo bem? Então só vamos esperar mais 2 minutinhos, tá, gente? 8h13. Vamos esperar até 8h15. Deu vai. 8h15 a gente Pra começa ver aqui. se mais alguém, né, vai entrar, enfim. Vocês já estão animados, já foram no mercado, já comeram todos os pão da casa, todas as carnes. Pra acabar com Pra tudo. preparar. Vocês sabem, né, que judeu, gente? Judeu, quando tipo, vai época de Páscoa, né? Na Páscoa eles não comem fermento, né? Então o judeu, uma semana antes da Páscoa, eles já tipo, comem os pães. Se tem muito pão, eles doam pão para os pobres. E eles limpam toda a casa, lavam com água tudo para tirar fermento, para tirar todo tipo de pão fermentado, né? Daí jejum de Daniel é assim, né? Tipo, tem pão em casa, tem coisa, você vai e come tudo no último dia pra poder acabar e não ter coisa, né? Pra não ter... Pior que né? Você não tem que ficar olhando, né, pra comida depois passando vontade, né? Errado não tá, né? Vai dizer que tá errado? Não, pão nenhum. Só vou falar aqui, né, que daí... Você mandou no grupo maior também? Mandei. Que se for ter ceia, daí dá pra comer o pão, né, da ceia. Mas durante o jejum de Daniel não vai comer nenhum pão. Não, o jejum de Daniel tem os alimentos, né? A gente já vai falar sobre isso, mas é comer frutas, verduras, grãos. Não comer nada de origem animal. Daí pode tomar chá, pode tomar suco natural, tipo de laranja. Qualquer suco de fruta pode tomar, só que sem ficar adoçando, né? Encher de açúcar. Tipo mel. Tem bastante coisa que pode. Comer igual Adão e Eva. Então, gente, vamos começar Bora. nosso estudo aqui sobre jejum. Daí quem entrou, quem não entrou depois, Não ficar só na água. eles Nada, vêm no não é? YouTube, tá bom? Não é tão difícil assim, ô Jéssica. Tipo, não é tão difícil assim. Eu particularmente não acho que seja. Eu tenho que falar, não é muito difícil, gente. É horrível. É muito difícil. Tá? Vamos começar então nosso estudo do jejum de Daniel, tá? Vamos só orar junto. Noite. Daí... Paz, Gabriele, paz, Priscila. Bora. Tá? Daí fica salvo lá no YouTube depois, tá bom? Então só vamos orar junto? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar, Pai, nessa noite. E peço que o Senhor traga, Pai, um ensino diferente, que o Senhor traga revelação, discernimento para nós, que a gente possa entender a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor pede para nós, que a gente possa acessar, Pai, novos ambientes, em nome de Jesus.
Amém? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o jejum e o jejum de Daniel. Por quê? A gente vai fazer o jejum de Daniel agora a partir de amanhã, tá? Então, tem muita gente que tem dúvidas sobre jejum. Não só sobre o jejum de Daniel. Tem gente que tem dúvidas sobre jejum. Tem gente que não sabe como que é feito o jejum, para que fazer o jejum, como fazer o jejum, por que fazer jejum. Tem gente que não faz, tem gente que não jejua, né? Então a gente vai falar sobre jejum e o jejum de Daniel também, tá bom? Então o que acontece? A gente sabe que nós somos cristãos, então nós temos como cristãos uma palavra que é a Bíblia. A gente tem vários livros, 66 livros, que nos mostram a vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus para a humanidade, para a nação e como a gente caminhar como cristãos também, certo? Então o que acontece? A gente precisa entender, entendendo a vontade de Deus, a gente consegue também experimentar novos ambientes de Deus, novos ensinos de Deus. Normalmente eu falo que o que acontece? Deus ele tem um ensino muito empírico. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, normalmente, ele nos ensina algo na teoria, então ele nos dá uma revelação. Então, quando ele nos revela um conhecimento, ele nos leva a experimentar aquilo de forma prática. Então, normalmente, quando você tem acesso a um novo conhecimento de Deus, Deus ele permite com que você, através desse conhecimento de Deus, você acesse novas experiências, você consiga acessar novos ambientes. Por isso que a gente sempre fala uma chave para isso, chave para tal, e às vezes é um princípio, algo, chave para prosperidade, chave para intimidade com Deus. Na verdade, às vezes é um princípio básico, às vezes é oração, às vezes é arrependimento. Por quê? Porque quando você aprende sobre isso, Deus te revela sobre isso, ele te leva a experimentar aquilo de uma forma mais profunda. Vamos dizer assim, se os seus olhos eles fossem abertos, né? Então a tua mente, ela expande, digamos assim, né? Isso. Então o que acontece? O que é o jejum? O jejum, na prática, ele é o abster-se de alimentos, né? É você deixar de se alimentar. O jejum ele é praticado não só por cristãos, mas é praticado por várias religiões, por várias culturas e por vários motivos, tá? Então o jejum é algo comum, médicos indicam jejum. Então o jejum é basicamente se abster de alimentos. O jejum ele pode ser de várias formas. O jejum ele pode ser um jejum parcial, um jejum normal ou um jejum total, tá? Então o que acontece? A primeira pergunta que normalmente é feita, tipo assim, Eric, eu sou cristão, eu preciso jejuar? Tem uma ordem bíblica para eu jejuar? A gente vai falar, não tem uma ordem bíblica para você jejuar. Então você nunca vai achar na Bíblia um versículo falando, jejuem, façam um jejum, faça isso, tipo assim, como uma regra para a vida cristã. Mas a gente sabe que os homens de Deus, profetas, eles jejuavam, Jesus ele jejuava, e os próprios discípulos de João, eles chegaram para Jesus e perguntaram, né? Porque naquela época, os fariseus eles tinham o costume de jejuar 2 vezes ao dia. E os discípulos de João também jejuavam, de João Batista. Então eles chegam para Jesus e perguntam para Jesus, Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Daí Jesus fala, né? Jesus fala o quê? Enquanto o noivo está com eles, não há necessidade de jejuar, eu estou com eles. Mas quando o noivo for tirado, quando o noivo for embora, aí eles poderão jejuar. Então o que Jesus está deixando implícito? Ele está falando, enquanto eu estou com meus discípulos, eles não vão jejuar. Mas depois que eu for embora, depois que eu for assunto aos céus, eles vão começar a jejuar. Então a gente sabe que os discípulos jejuavam, que Jesus ele indica o jejum como uma prática da vida cristã. A Jéssica falou, acho que se for trabalhar na obra de Deus tem que fazer jejuns. Né? Não só, gente, o jejum não é só para a obra de Deus, tá? A gente precisa tirar essa mistificação da obra de Deus, tá?
existem pessoas chamadas pro ministério eclesiástico, pro ministério ministerial ali, que é a obra de Deus em si? Existem. Mas se for pegar a igreja, praticamente 10% das pessoas da igreja hoje, dos cristãos, é que são chamados para ministrar ao Senhor de forma eclesiástica, dentro da igreja, como pastores, missionários, ministros. Os outros 90% de cristãos, eles também fazem a obra de Deus fora, eles fazem nos seus trabalhos. Então o que a gente precisa entender? É que Jesus ele comprou um povo para si, para os fazer reis e sacerdotes. Então o que nós precisamos entender é que nós somos reis e sacerdotes. Paz do Senhor, e para quem está entrando, a Vivian, a Isabel, a Júlia, quem mais entrou. Então o que a gente precisa entender primeiro? Nós somos reis e sacerdotes. Nós somos uma nação de sacerdotes que ministramos ao Senhor. Então, independente se você vai fazer a obra de Deus de forma que a gente fala que é um missionário, um pastor, ou você está trabalhando em algo, você está fazendo a obra de Deus e você é um ministro. Então, o jejum, ele é necessário para a vida cristã, né? O que a gente chama são os meios da graça. O que são meios da graça? Que são as disciplinas espirituais que a gente precisa ter para que a gente possa manter a graça de Deus, a gente possa absorver a graça de Deus, que é o quê? A oração, a adoração, a intimidade com Deus, que é o jejum. Então Jesus ele deixa implícito que os seus discípulos, eles jejuariam, tá? E a gente já vai falar a forma correta de jejuar, tá bom, Joyce? Então Jesus ele deixa implícito que os discípulos deles jejuariam, tá? Então nós precisamos jejuar, tá? Então qual que é a forma que a gente pode entender o jejum? Qual que é o propósito do jejum, tá? Primeiramente, qual que é o propósito de eu jejuar, tá? Primeiro que a gente precisa entender, o jejum, ele não muda Deus, tá? A gente precisa entender isso. O jejum, ele não muda Deus. Deus, ele é imutável. Deus não tem sombra de variação. O que o jejum faz, ele primeiramente nos torna mais suscetíveis a Deus, ele nos torna mais íntimos de Deus, mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Então, o primeiro objetivo do jejum, qual que é? O primeiro objetivo do jejum, ele é mortificar a nossa carne e afligir a nossa alma. Esse é o principal objetivo do jejum, que é matar nossa carne e afligir a nossa alma. Por quê? De onde vêm os nossos desejos, onde vêm as nossas paixões que nos impedem de servir a Deus, que nos impedem de ouvir a Deus? Vem da nossa carne e da nossa alma. Então, nós mortificamos a carne, os pecados, os desejos desenfreados, as emoções, para o quê? Para buscar a Deus. Então, o jejum é uma forma de você falar para a tua alma, que às vezes está loqueando, você fala para o teu corpo, para os teus desejos que estão aí loqueando, você vai falar, ó, mano, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é o Espírito. Quando você jejua, você sabe, você tá naquela situação, tipo, meu Deus, tô louco, tô, tipo assim, que mal, suas emoções estão à flor da pele, você tá ali pecando, você tá com problema, você vai falar, vou jejuar. Por quê? Porque você vai estar dando uma ordem de comando para sua alma, você tá dando uma ordem de comando pro teu corpo, para aquele desejo, você vai falar, ó, seguinte, quem manda aqui sou eu e o Espírito Santo. Então quem está no comando aqui não é você, corpo. Quem está mandando aqui não é você, alma. Quem está mandando aqui é Deus. E eu também estou no comando e eu que falo aqui quem decide. Quem decide é o Espírito Santo. Primeiro ponto é isso. Matar a carne. Então o jejum, exatamente, ele nos deixa mais suscetíveis a Deus, mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, mais sensíveis ao pecado, ou seja, tipo, ele traz um arrependimento maior, ele tira a incredulidade, porque você está ouvindo, você está tendo um contato maior com Deus. Até isso tem a ver com aquilo que a Jéssica comentou aqui. Ela falou que ela lembrou daquela passagem que os discípulos não conseguiam expulsar o demônio do menino. E você vê o que acontece nessa passagem. Nessa passagem, na verdade, o que impedia os discípulos de não conseguir expulsar esse demônio? Né? Jesus chega e fala para eles, olha, vocês, né, não estão conseguindo isso por conta do que vocês precisam fazer mais jejum,
né? Porque para que vocês consigam, porque para eles vencerem o espírito de incredulidade que está neles, para que eles pudessem vencer a incredulidade. Então o jejum, ele nos ajuda, né? Com a incredulidade. Com a incredulidade, a gente já está vencendo isso. Às vezes tem ensinos de batalha espiritual que vai usar essa passagem, eu até ia citar agora essa passagem, mano. Que o que acontece? Tá lá os discípulos de Jesus e os fariseus tentando expulsar o demônio do menino lunático. E eles não conseguem. Jesus desce lá do monte, que ele estava com Pedro, João e Tiago, e eles não conseguem expulsar aquele demônio. E Jesus, ele chega, pergunta para o pai do menino, o pai do menino fala, ó, estão tentando expulsar, não está dando certo. E Jesus chega e fala, ó geração incrédula. Daí ele fala, né, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Jesus, ele não está falando que existe uma casta de demônios que só sai com jejum e oração no sentido do menino. Então ele não está falando que o menino ele só vai ser liberto se a pessoa estiver jejuando ou não. O que ele está atacando naquele momento é a incredulidade dos seus discípulos. Então ele está falando, ó, vocês não expulsaram porque vocês são incrédulos. Isso vocês só vão deixar de ser incrédulos. E ó, ele está falando que essa incredulidade não é uma incredulidade racional, é uma incredulidade espiritual. Ou seja, ele está falando, ó, essa incredulidade que está impedindo vocês de avançarem é uma incredulidade que tem uma ordem espiritual. Ou seja, tem demônios que estão atacando vocês, que estão fazendo vocês serem incrédulos. Então ele fala, ó, essa casta de demônios da incredulidade só sai com jejum e oração. Então ele está falando, eu tenho incredulidade, Eric, Mari, estou incrédulo, não consigo acreditar na palavra de Deus. Jejum e oração é o caminho, tá? E até isso, gente, até mesmo, vamos por assim, às vezes a gente está buscando uma libertação e tem horas que, o que a gente está precisando realmente é vencer mais a nossa incredulidade. Eu acho que para tudo, na verdade, até para a gente romper em vários aspectos. Muitas vezes o que a gente precisa vencer, a maior barreira nossa é a incredulidade. Sabe, a incredulidade. Então vamos dizer assim, tá? Então não é uma questão de muitas vezes de tem que expulsar demônio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Mas é através realmente, né, do jejum e da oração a gente consegue fazer com que realmente, né, espiritualmente comecem a romper barreiras para nós. Exatamente. Porque nós estamos rompendo a incredulidade. A gente nem imagina muitas vezes que nós estávamos com a nossa mente, né, muitas vezes ali fechada em relação à incredulidade. Então é como se fosse assim, as barreiras quebrando, né, no reino espiritual. E é engraçado que a incredulidade, gente... Isso, por isso que Jesus fala da fé deles serem pequena. E é engraçado que a incredulidade, ela não só... ela vai atingir no sentido de poder espiritual, né? Que ele tá falando, expulsar demônios. Então não só nisso, por quê? Porque às vezes a gente tá ali buscando a Deus, a gente fala, não, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Mas o próprio pecado nosso, ele é um sinal da incredulidade. Por quê? Porque nós não acreditamos que Deus ele está nos vendo, nós não acreditamos que o Espírito Santo habita dentro de nós, nós não acreditamos no pecado, que ele tem consequência, nós não acreditamos que Deus ele vai julgar as nossas ações. Então é uma incredulidade que nos faz pecar. Então o jejum e a oração ela vai nos ajudar com a incredulidade, tá? Agora... qual que é a forma da gente fazer o jejum, né? Qual que é o verdadeiro jejum? Primeiro ponto, físico, né? O jejum, ele tem 3 tipos de jejum. Tem o jejum que a gente chama de jejum parcial, que a gente chama de propósito, né? O jejum onde você vai tirar alguma quantidade de alimentos. Você pode se alimentar, mas você vai tirar algum tipo de alimento, algo que faça falta para você. Tem o jejum normal, que é o que a gente pratica, que é o jejum onde a gente fica sem comer e toma somente água, tá? Que foi o jejum que Jesus fez. Ele fez 40 dias e 40 noites e passou fome. Não fala que ele passou sede. Então, acreditam que Jesus bebeu água. Então, é aquele jejum que é o jejum mais comum, né? Você pode fazer de 1, 2, 3 dias, o quanto tempo você aguentar, tá? E tem o jejum total, que é o jejum onde você não bebe água e você não come nada, tá? Na Bíblia, a gente tem o exemplo de jejum total, o jejum de Esther. Esther precisava falar com o rei Nabucodonosor e ela institui um jejum de todo o povo, os animais e crianças, até onde ela fala, por 3 dias não vamos comer e nem beber água.
Então eles fazem um jejum total. Então, mas o que acontece? O jejum total sem água, os pastores ou médicos indicam que no máximo 3 dias. Porque a água, ela não é alimento, e a água, tipo, ela é necessária para os nossos rins, para desintoxicar, para liberar as toxinas. Então, normalmente, sem água, não é indicado fazer mais do que 3 dias, tá? De alimento, tem pessoas que fazem 7, 14, 21, tem pastores que fazem 40 dias. Períodos mais prolongados assim, normalmente exigem uma palavra de Deus. Então, normalmente, quando você vê que pessoas fazem um período mais prolongado, é porque eles vão falar, Deus veio e me pediu para fazer tantos dias. Eu acredito. Sem comer, né? Até com relação a isso, né? Porque eu vejo assim que, mesmo assim de testemunho, comentar assim de testemunho mesmo, que a gente tem ali, né? De gente que às vezes a pessoa vem e a pessoa tá, tipo, orando muito tempo por algo, a pessoa tá, tipo, fazendo muito jejum, e a pessoa já fez, tipo assim, jejuns absurdos por algo. E de repente, por ser um jejum direcionado, por exemplo, Deus deu uma palavra, entende? Que nem assim, eu me movimento muito por aquilo que Deus libera. Então, se Deus dá uma palavra para algo, e não que a gente não tenha que ter constância no jejum, tá? Mas vamos por assim, quando Deus dá uma palavra, gente, aí é certeiro. Porque tem muita coisa que se fosse também, que só, né, você ir ali, ia ser, né, muito mais prático. Você tem, o ideal é você ter uma palavra de Deus ali naquilo. E é interessante, porque eu vejo que tem, né, a gente tem testemunho, né? Ali que a gente vê o quê? Que às vezes a pessoa conta, nossa, tipo, eu tava, tipo, muito tempo orando, tipo, jejuando por tal coisa e pá, não dava certo. E aí, de repente, Deus dá uma palavra e a gente vai ali, olha, vamos fazer tal. Ó, Deus deu uma palavra, assim, por exemplo, o último jejum que nós fizemos, o que Deus falou mesmo? Ele falou, faça um jejum tal que eu vou... Jejum que ele ia liberar, né? que ele ia... Eu não lembro qual foi a palavra exata, mas ele falou que ele ia liberar coisas e foi... Deus mandou esse ano a gente fazer mais jejum. E esse ano Deus pediu, tipo, jejuns mesmo fortes, assim. E o último que nós fizemos foi de 7 dias, que nós fizemos em grupo, assim. Foi de 7 dias com Santa Ceia. E foi uma movimentação, assim, surreal que aconteceu, né? Foi bem forte. Foi, tipo, bem forte mesmo, aconteceu muita coisa. E com nós também. Então, enfim, né? Então, assim, só pra vocês também, né, entenderem. Porque geralmente é bacana que Deus dá uma palavra. O Eric, gente, vou compartilhar algo aqui. O Eric, ele já fez, ele faz um jejum que Deus pediu em sonho. O Eric, ele gostava muito de refrigerante. E aí, um dia, tipo assim, através de um sonho, Deus chegou e pediu 3 anos pra ele sem refrigerante. Era um propósito, né? Era um propósito. E ele já tá, né, tipo, mais de 2 anos. Vai fazer 3 já, né? Na verdade, tipo acaba assim, em julho. E Deus pediu total. Tipo, Deus chegou pra ele, pediu total. E tipo, você renunciou ao refri, né? Foi tipo assim, algo que ele renunciou. Pra mim, Deus não pediu. Por quê? Porque, gente, eu não ligo pra refrigerante, entende? Então, vamos por assim, seria um propósito inútil pra mim, entende? Porque eu não ligo, entendeu? Então, vamos por assim, e Deus sabe de todas as coisas. Assim como o café. Deus já pediu café pra ele também por... Foi 9 meses, primeiro durante a gravidez. E ele ficou, a gente quase surtou no começo, mas foi bênção, né? Trouxe assim muita, o que Deus mexeu muito? Deus mexeu na ansiedade, então Deus começou a tirar a ansiedade dele. Ele melhorou muito em questão, né? Tipo, na parte da ansiedade, depois que ele começou esse jejum, mas foi Deus que mandou, entendeu? Isso. Então foi uma palavra direcionada. Só que assim, igual a gente tá falando, qual que é o ponto? O que a gente tenta, assim, gente, a gente trabalha... Aqui, para quem não acompanha a gente, quem está conhecendo agora, a gente fala muito sobre o profético, mas o que nós sempre buscamos é estar sempre alicerçados na palavra, nos princípios, sem misticismo, tá? A gente não fica aqui sendo um místico, nem nada, é o que a palavra fala e o que Deus fala, tá? Então o que acontece? O jejum, é um jejum maior, mais prolongado, normalmente... É uma palavra de Deus, que Deus fala, faça um jejum de tanto tempo, faça um jejum disso. Mas a gente não é místico, porque vão ter pessoas que você vai ouvir que vão falar o seguinte, eu acho que o jejum tem que ser Deus que pede para mim. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que assim, o jejum, assim como a oração, ele tem que ser uma prática nossa,
semanal, pelo menos. Então, tipo assim, Pelo menos tá. uma vez na semana. Deus, ele não precisa mandar você orar para você saber que você tem que orar todo dia. Você tem que ter intimidade com ele. Então, você tem que levar o jejum como uma prática normal do seu dia a dia, da sua semana. Então, você estabelecer um dia de jejum. Fala, Deus, ó, toda sexta eu vou jejuar, tipo, pelo menos o almoço. Um dia da semana eu vou jejuar. Por quê? Para ser uma prática onde você vai estar praticando, alimentando o teu espírito, onde você vai estar desenvolvendo. Porque tem pessoas que às vezes falam, não, eu acho que Deus tem que me dar uma palavra para eu jejuar. E daí não jejua nunca, porque Deus nunca dá uma palavra para a pessoa. A gente já chegou a ponto... Ela falou de baixo uma palavra, seria para um jejum Isso, do jejum mais prolongado. Para jejuns mais prolongados. Porque, gente, tem pessoas que a gente já conversou, por exemplo, que a pessoa estava ali passando por situações, a pessoa até mesmo, tipo assim, ali com vícios, tipo assim, em cigarro, e daí eu chegar para a pessoa e falar, viu, vamos fazer um propósito de você estar fumando, vamos fazer um propósito de cigarro para você parar ali pelo menos uma semana. Deus vai trazer, e Deus estava mostrando que queria trazer libertação, porque essa pessoa, tipo assim, a gente estava orando com essa pessoa, a gente estava conversando, na verdade, e Deus mostrou em cheiro, né? Eu senti o cheiro espiritual do cigarro, eu nem sabia que a pessoa fumava. Daí eu perguntei, toda a pessoa falou, ó, realmente eu fumo, sou cristão, mas fumo, tal, tô lutando. Beleza, depois eu cheguei e falei, viu, vamos fazer um jejum de cigarro então, um propósito de oração, a gente ora junto uma semana para você ser liberto. Daí a pessoa falou, não, eu só acho que eu só faço propósito se Deus mandar. Daí, tipo assim, gente, não faz sentido, né? Você tá ali, tipo assim, com um vício, com um problema, você fala, só vou jejuar, só vou fazer se Deus mandar. Não, o jejum ele tem que ser uma prática, tá? Nossa, então jejue toda semana, busque isso em Deus, ter essa disciplina, tá? E daí também, tipo assim, porque Deus vai te direcionar a jejuns maiores. Às vezes a pessoa fala, pô, nossa, pra mim é difícil tirar o almoço. Tem gente que não consegue tirar o almoço. Tipo assim, a pessoa fica 8 horas sem comer, já tá morrendo, já tá mandando lá, meu Deus, tô morrendo hoje, gente, tô desmaiando. Por quê? Porque não tem o costume de jejuar, porque justamente o teu espírito tá fraco, porque a tua carne tá, tipo assim, gritando, porque a tua alma tá gritando. Então, se você tiver essa prática, você vai conseguir depois jejuar também mais tempo, você vai conseguir fazer esses jejuns maiores, tá? Sim, Angélica, é uma forma assim, eu vou falar disso, tá? Então, tá. Então, o que é o verdadeiro jejum, tá? Primeiro ponto é essa abster-se dos alimentos, igual a gente explicou, mas a gente vai ver que Jesus, lá em Mateus 6, ele vai falar sobre os fariseus, criticando o jejum dos fariseus, que é o quê? Um jejum que, na verdade, ele fala, não seja como os fariseus, que ficam com o rosto triste, com cara de fome, para mostrar que estão de jejum. Aqui, Jesus ele não está falando contra o jejum, ele está falando contra a hipocrisia e a religiosidade dos fariseus. Então, quando a gente vai falar de jejum, a gente tem que ir lá para Isaías 58, tá? Então, se você está com a Bíblia aí, abre. Se você não tiver, a gente lê, tá? Então, a gente vai abrir lá em Isaías 58, para a gente ler e entender o que é o verdadeiro jejum, como que é um jejum que agrada a Deus, tá? Deixa eu ler. Você quer ler? Uhum. Ó, então tá. Lê lá o 58. Pode ler a partir do 1. Ela vai ler Isaías 58 a partir do 1, tá? Para a gente entender o que é o verdadeiro jejum. Tá. Clama em alta voz, não poupe. Ergue a tua voz como uma trombeta e mostra ao meu povo a transgressão dele e à casa de Jacó os seus pecados. Contudo, eles me buscam diariamente e têm prazer em conhecer os meus caminhos, como uma nação que fez justiça e não abandonou o estatuto de seu Deus. Eles me pedem os estatutos de justiça, eles sentem prazer em aproximar-se de Deus. Ó, o 3, presta atenção no 3 agora. Conseguinte, temos nós... Por conseguinte, nós temos jejuado. Eles dizem, e tu não vês? Por conseguinte, temos nós afligido nossa alma, e tu não tomas conhecimento? Eis que, no dia de vosso jejum, vós encontrais vossos próprios desejos e extorquis todos os vossos trabalhadores. Eis que vós jejuais por rixa e discussão, e para afligir com o punho
da perversidade. Vós não jejuareis como fazeis neste dia, para fazer a vossa voz ser ouvida no alto. Quer mais para ler? Pode ler. É este tal um jejum que eu tenho escolhido? Um dia para um homem afligir a sua alma? É isto para curvar a sua cabeça como um junco e para estender vestimenta de pano de saco e cinzas debaixo de si? Chamarás tu isto um jejum e um dia aceitável ao Senhor? Não é este o jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre, e que vós que quebreis todo jugo? Não é este distribuir teu pão ao faminto e que albergues o pobre que está errante em tua casa? Quando tu vires o nu, que o cubras, e que tu não te escondas do teu irmão? Então tua luz irromperá como a alva, e tua cura brotará de repente, e tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será tua retaguarda. Então tu chamarás, e o Senhor responderá. Tu chamarás, clamarás, e ele dirá: aqui eu estou. Então até aí, ó. Olha que legal, gente. Então aqui Isaías, ele tá falando sobre o verdadeiro jejum. É Deus falando com o povo. O que o povo tá falando aqui? Eles estão falando: Senhor, a gente tem jejuado e o Senhor não tá vendo? A gente tem afligido a nossa alma, por que a gente se humilha e o Senhor não vê? Ou seja, eles estavam deixando de comer, eles estavam jejuando. Mas eles estão falando: Senhor, mas a gente não está tendo resposta. Senhor, não está acontecendo nada. Daí Deus, ele chega para eles e ele fala, ó, por acaso esse é o jejum que eu pedi de vocês? Ele fala, ó, no dia do jejum vocês fazem o que agrada a vocês. Ele fala, vocês exploram os seus empregados. O seu jejum termina em discussão, em brigas. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Ele está falando, ó, será esse o jejum que eu escolhi? Que vocês apenas escolhem um dia para se humilhar? Ele falou, o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo. O que Deus está falando? Deus está falando, ó, o seguinte, vocês estão jejuando? Estão. Mas no dia do jejum vocês estão brigando entre si, vocês estão criando contenda, vocês estão sendo invejosos, vocês estão explorando outras pessoas, vocês estão pecando. Então ele falou, não é isso que eu desejo de vocês. Ele falou, o jejum que eu quero de vocês não é sim o jejum de alimento, mas é também o que? Você soltar os oprimidos, você ajudar o próximo, você fazer o bem, ou seja, você cumprir os princípios, você obedecer aos mandamentos. Então, no jejum, gente, não é só... tipo assim, porque às vezes tem gente que vai falar o quê? A pessoa começa o jejum, passa um dia de jejum, a alma dela tá gritando. Tipo, essa pessoa tá brava porque tá com fome, tá sem açúcar. Jejum de Daniel principalmente, porque daí, tipo assim, você não pode tomar açúcar, comer doce, chocolate, café, então a pessoa tá estressada ali. Daí ela começa a brigar com o esposo, com a esposa, com os filhos, começa a brigar com todo mundo porque tá estressadinho. Daí a pessoa fala, por que você tá brigando comigo? Ah, porque eu tô de jejum, tô sem comer, tô estressado. Deus está falando, não é esse o jejum que eu me agrado. O jejum que eu me agrado é você tratar o próximo bem, é você não ficar com briga, com discussão, com acusações. É você, tipo assim, ser alguém agradável. É você obedecer aos meus mandamentos. Então tome cuidado no meio do seu jejum para você não usar o jejum como desculpa para você ficar estressado e brigando com os outros. Para você não ficar criando brigas, contendas no trabalho, dentro de casa. Você buscar a Deus, usar o jejum para buscar a Deus. Se possível fazer caridade, ser generoso na obra de Deus. Você buscar a Deus mais, você falar, evangelizar. Entende? Então você precisa fazer isso. Tipo, é isso que Deus está falando, que é o verdadeiro jejum. Então o verdadeiro jejum é esse. A gente jejuar, afligir a nossa alma, se humilhar diante de Deus, mas também, tipo assim, a gente cumprir os mandamentos, a gente poder realmente ser boas pessoas, agradáveis durante o jejum, tá? Então, continuando aqui, ó. Então, quando a gente vai ler na Bíblia, a gente tem vários motivos de jejuns na Bíblia. Então, na Bíblia, a gente tem o quê? Jejum que eram feitos para consagração, que era o quê? O voto do nazireado, do nazireu. Então, o nazireu, ele não comia vinho, ele não tocava em corpos mortos, ele não tomava nenhuma bebida forte, na verdade, ele não cortava o cabelo. Então o nazireu, ele tinha votos que ele fazia e jejum que ele fazia para ser consagrado a Deus. Então o jejum é uma forma de nos consagrarmos a Deus, tá?
Tem o jejum de arrependimento, que é o jejum lá que a gente vê Samuel fazendo em Mispa com o povo, quando o povo pecou, e Samuel jejua junto com o povo em arrependimento, pedindo perdão a Deus. Tem o jejum de luto. Davi, ele jejuou em luto por Jonatas e Saul que haviam morrido. Então eles morreram e Davi jejuou em luto por eles. A gente vê Davi jejuando em aflições, quando ele peca com Batseba, nasce o filho dele com Batseba, o filho do adultério, e o filho dele fica doente, bebê. Então fala que Davi ele jejua por 7 dias. Os servos preocupados, Davi jejuando, pedindo a Deus por misericórdia, pedindo a Deus para que Deus cure o menino. Chega no 7º dia, chegam para Davi e falam: Davi, morreu, seu filho faleceu, não teve chance. O que Davi faz? Ele para o jejum, toma um banho, se unge e vai comer. Eles falam: nossa, Davi, mas por que você está agora comendo? Ele falou: tipo, se adianta agora eu jejuar depois que já aconteceu? Ele falou: a minha parte eu fiz. Ele falou: busquei a Deus, jejuei, mas eu tenho que aceitar o que aconteceu. A gente vê o jejum por proteção, que foi quando Esdras ele vai viajar lá para Jerusalém e ele jejua pedindo proteção a Deus. Esther e o povo, a gente já citou aqui, eles oram em jejum por 3 dias pedindo proteção, porque eles estavam para ser mortos e Esther precisava falar com o rei Nabucodonosor. Então eles jejuam por 3 dias. A gente vê o jejum de intercessão, que é o jejum que a gente vai ver de Daniel, que a gente já vai entrar daqui uns minutinhos do jejum de Daniel, que é um jejum intercessório, não só por ele, mas por toda a nação. Tá bom? Gente, de agora a gente vai entrar no jejum de Daniel. Tem mais alguma dúvida sobre jejum? Algo que eu esqueci? Tem algo que eu esqueci de falar, amor, sobre jejum? Não, porque Vocês agora têm mais alguma dúvida? Você vai entrar no agora do jejum Daí agora de eu vou Daniel. falar do jejum de Daniel. Tem alguma dúvida? Você tá com dúvida? Não, né? Porque agora você vai falar sobre a questão de E alimento. agora a gente fala também. sobre o jejum de Daniel, tá? Então, só recapitulando o que a gente já falou até agora. O jejum, o principal motivo é para a gente buscar a Deus, matar nossa carne, a gente estar mais sensíveis a Deus, tirar toda a incredulidade, a gente se humilhar diante de Deus, tá? E a gente pode jejuar por vários motivos. Então, no jejum você pode colocar um propósito de oração, você pode colocar um familiar pedindo salvação, pedindo cura, colocar sua vida, pedindo mais intimidade com Deus. Você pode orar e jejuar por vários propósitos, tá bom? Então tá, daí agora a gente vai falar do jejum de Daniel, tá? No jejum de Daniel, existem algumas coisas que as pessoas confundem às vezes, tá? Então o jejum de Daniel, o que acontece? Normalmente, as pessoas acabam usando Daniel 1 como exemplo do jejum de Daniel, que foi quando Daniel, Nabucodonosor invade Jerusalém, né, Israel, e ele leva os ricos, os filhos dos nobres, ali para Jerusalém, ali para Babilônia, perdão, em exílio. Então Daniel ele é levado com seus amigos como escravo. Mas o que acontece? Nabucodonosor, ele tinha uma visão, a Babilônia ela tinha uma visão que era uma visão estadista, onde o que ele fazia? Ele pegava os nobres de cada reino que eles invadiam e ensinavam a cultura da Babilônia. Então ele tinha um formato de guerra que não só ele ganhava de forma bélica, de forma de guerrear os reinos, mas ele começava a introduzir a cultura babilônica nos povos. Então você vê que ele não é igual ao Egito. O que o Egito fazia? O Egito pegava ali o povo hebreu, e o povo hebreu, era trabalho. Trabalho em cima de trabalho, chicotada em cima de chicotada, trabalhava só para comer. Mas o povo hebreu, eles tinham os deuses deles. O povo hebreu, ele tinha o Deus de Israel, e eles não adoravam os deuses do Egito. Ou seja, eles tinham sua cultura e eram escravos. A Babilônia, ela tem um outro formato. A Babilônia, ela pega a pessoa e ela insere a pessoa na cultura babilônica. Ou seja, a cultura do povo, a religião, ela é envolvida por toda a cultura babilônica. É aquilo que os gregos fizeram, né? Que o helenismo fez,
que foi o quê? Pegar a cultura grega e disseminar a cultura grega. Por exemplo, a gente vai pegar ali Roma, né? Os romanos eles eram um império muito grande, mas eles eram absorvidos pela cultura grega. Então o Império Romano ele era influenciado pelos gregos. Até hoje nós temos uma influência grega muito grande na nossa cultura. Então o que acontece? Ele leva esses jovens, e em Nabucodonosor a gente vê em Daniel 1, que o que ele fala? Ele fala, ó, peguem os jovens e a gente vai ensinar a língua dos caldeus, são eles, a gente vai ensinar a religião, a ciência para esses jovens. Então Daniel, ele é chamado junto com seus amigos para serem ensinados pelos sábios, pelos magos, pelos mestres, a cultura, a língua dos caldeus. E o que acontece? Daniel e seus amigos, eles têm a possibilidade de se alimentar dos manjares do rei. Mas Daniel, ele decide não se contaminar. Por quê? Porque os manjares do rei eram dedicados a ídolos pagãos. Então, tanto os animais eram dedicados aos deuses pagãos, como antes de cada refeição, eles faziam rituais, orações, oferenda aos deuses, consagrando aqueles alimentos. Então, Daniel, ele decide não se contaminar com aquilo e fala, não vamos comer. Ele faz um propósito com o eunuco que estava cuidando dele e fala, ó, durante 10 dias, deixa a gente comer só verduras e legumes e frutas. Daí você vai ver como que a gente tá. No final eles estavam mais fortes e eles continuaram se alimentando só daquilo. Então esse não é o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, a gente vai ver o jejum de Daniel mesmo, que a gente fala normalmente, lá em Daniel 10, no livro de Daniel 10. Abre aí pra mim, amor, Daniel 10. Tá? O que está acontecendo lá em Daniel 10? Tá? Então, em Daniel 1, Daniel está chegando na Babilônia com 14 anos de idade. Ele era um jovem, um adolescente. Em Daniel 10, Daniel ele já tem 84 anos de vida, ou seja, ele já é um homem de idade. Então já passou muito tempo. E o que acontece? Daniel ele está ali lendo o rolo, no capítulo anterior ele está lendo o rolo do livro de Jeremias, que o livro de Jeremias tem a profecia sobre o exílio do povo judeu na Babilônia. Então Jeremias tinha profetizado que o povo judeu estaria exilado na Babilônia por uma determinada quantidade de tempo. Então o que acontece? Daniel ele está lendo as profecias e ele entende, ele fala, meu Deus, espera aí, o tempo do exílio já passou, mas nós estamos aqui. O tempo do exílio profetizado, que era 70 anos, já tinha acabado. Mas ele falou, mas estamos aqui ainda na Babilônia. Então ele viu que a Jerusalém não estava sendo reconstruída, o povo estava ali. E o que Daniel faz? Ele começa a orar a Deus. Fazendo o quê? Pedindo por arrependimento, pedindo perdão, intercedendo por seu povo. Então o primeiro ponto é que ele ora de uma forma intercessória, pedindo perdão por ele e por seu povo. E o que acontece? Em Daniel 10, olha o que ele fala. Quero que vocês, se tiver com a Bíblia, abrem em Daniel 10 para a gente ler junto, tá? Que daí agora a gente vai entender o jejum de Daniel, tá? Ó, Daniel 10, ele fala assim, ó. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era Beltesazar. O assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo. E ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Então aqui está falando que Daniel teve uma revelação de um tempo determinado. No 2, ó. Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Então 21 dias, 3 semanas inteiras. Ele fala, ó, eu não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho. E também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. E no 24º dia do primeiro mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, que é o Idequel, ergui os meus olhos e olhei, e observei um certo homem vestido em linho, cujos lombos estavam cingidos com fino ouro de Ufaz. Seu corpo também era semelhante a berilo, e sua face como a aparência de um relâmpago, os seus olhos como lâmpadas de fogo, e os seus braços e pés semelhantes em cor ao bronze polido, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. Continua no 7. Somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão. Porém um grande tremor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam.
tá? Agora a gente vai pular pro 11, que é o anjo falando com Daniel. Então falando, ó, e disse-me ele, ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me esta palavra, levantei-me tremendo. Então disse-me ele, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Porém o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. Então tá, o que a gente entende aqui? Vamos por partes. Aqui então Daniel, ele entende que o povo estava em pecado e que o exílio era um julgamento, era um juízo de Deus. Que o povo ele estava exilado naquele momento por um juízo de Deus, uma profecia que já tinha sido liberada. Então ele fala que ele se coloca diante de Deus, se humilhando, orando, pedindo respostas a Deus e pedindo que Deus liberasse para ele o entendimento sobre isso. E como que ele faz isso? Se humilhando diante de Deus, pedindo perdão, em arrependimento, buscando a Deus. E ele faz esse jejum, ou seja, ele não come pão agradável, uma comida agradável. Ou seja, ele se alimenta, mas de coisas que não são prazerosas. Ele se abstém do prazer para se humilhar diante de Deus. Então, ele entra num modo de contrição, de humilhação diante de Deus. Tá? E é interessante que a gente vê aqui que o anjo fala. O que acontece? O anjo fala, ó, no 11. Ó Daniel, o homem grandemente amado. Então Daniel ele era um homem muito amado no céu. Ele fala, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu venho por tuas palavras. Então aqui um ponto importante do jejum de Daniel. Jejum de Daniel, o que a gente vai fazer? A gente vai se abster de alimentos prazerosos, normalmente o pão. Por que o pão? Por que essas comidas? Porque é carboidrato. O carboidrato gera aquela sensação de satisfação. Muito mais que se comer um jiló, se comer uma abobrinha. Então, normalmente o pão, essas coisas têm aquela sensação de satisfação. Você come aquele pão, dá aquela energia, aquela satisfação. Açúcares, frituras. Açúcar, né? Então a gente vai se abster desses alimentos, alimentos de origem animal, que a gente vê, ele deixa de comer carne. Então a gente não vai comer alimentos de origem animal, tanto leite e seus derivados, carnes, ovo também, sem bebidas alcoólicas e nenhuma comida, nenhum manjar feito. Ou seja, a gente vai evitar bolos mesmo. Nesse jejum, gente, teve gente que fez... no jejum anterior teve gente que fiz bolo sem glúten, bolo com pão com, sei lá, com farinha de não sei o que. Tá, agora não vamos fazer. Nós fizemos também. Tá, a gente fez também. Mas nesse daqui a gente não vai fazer, No tá? último a gente abriu exceção, né? Isso, no a gente deu umas exceções. Que nós fizemos compartilhado, a gente mesmo, né? A gente também, né? Utilizou tudo, mas a gente falou, não, nesse vamos... Então nesse a gente vai ser mais restrito. Por quê? Porque temos uma palavra nesse ano de que Deus ele vai liberar o extraordinário sobre nós. E eu creio que se nós estamos nesse propósito de Daniel agora, que é um propósito que Deus tem algo grande para liberar e você acredita nisso, a gente vai pegar esses 21 dias e vamos ser bem restrito. A gente vai pegar esses 21 dias para buscar realmente a Deus e se humilhar diante de Deus. Amém. Então Daniel, ele faz isso, da alimentação. Mas olha que interessante, o anjo fala, Daniel, você dispôs o seu coração a entender e eu vim por causa das suas palavras. Olha que legal. Então, o primeiro ponto, a gente vai colocar o nosso coração disposto a entender aquilo que Deus quer fazer, a entender os motivos de Deus, a vontade de Deus. A oração intercessória, o que ela é? Uma oração intercessória é orar a vontade de Deus para ela ser cumprida. Então, nós vamos orar
Por exemplo, eu quero colocar o meu esposo, a minha família, alguma situação específica. Então você vai estar nesses dias buscando entender em Deus. Fala, Deus, por que isso está acontecendo? Qual que é a tua vontade para minha família? Qual que é a tua vontade para minha vida? Isso aí, gente, é uma chave. Até a Isabel perguntou se foi nos 21 dias que a gente teve. Foi que nós fizemos um relógio. E foi relógio 24 horas, né? Que foi que nós fizemos. Foi bem, né? Foi uma movimentação gigantesca. Mas isso que o Eric falou da oração intercessória, a gente tem algo assim muito forte em relação a isso. O que acontece? Nós temos o costume de orarmos. Muitas vezes a gente ora aquilo que nós queremos. E a oração intercessória é a oração que vem do coração de Deus. Vocês percebem que a oração de Ana, ela foi respondida. Por quê? Porque a Ana ela acabou liberando uma oração que estava vindo do coração de Deus. O que a Ana, ela chega ali, ela libera, era algo que o próprio Deus estava estabelecendo. Então foi uma oração aqui. E nós temos muito costume de fazer oração aqui, ó. Entende? Então é uma oração que vem de nós. Significa que eu não posso? Não, porque Deus, ele tem interesse em saber qual é o nosso desejo, sim. Mas a oração intercessória, quando ela vem daqui, é ótimo. Por quê? Porque é aí que as coisas elas acontecem, é aí que Deus responde, e é aí que existe uma movimentação diferente. Então por isso que tem pessoas que muitas vezes elas oram. Só um exemplo, vamos supor que eu tô orando ali, muitas vezes Deus ele tá querendo intervir de uma forma diferente dentro da minha casa, em algum aspecto, em algum sentido. Mas eu não quero que Deus faça aquilo. O que eu faço? Eu vou e fico orando o contrário. Então eu fico ali, eu fico orando, por quê? Porque eu não quero que aquilo aconteça, porque não é o meu desejo, mas muitas vezes é o desejo de Deus, porque é através daquilo que vai trazer cura. E Deus, às vezes, ele tá ali, e a gente tá ali, às vezes, assim, não, Deus, não sei o que lá, tal. Então, por quê? Porque nós temos medo de falar para Deus, muitas vezes, Deus, faça a tua vontade. E quando nós oramos, Deus, faça a tua vontade, que é o Pai Nosso, né, gente? Estabelece a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Então, estabelece a tua vontade. É uma oração perigosa. Por quê? Porque muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. E aí, quando a gente faz isso, muitas vezes começa a acontecer um reboliço na nossa vida, na nossa casa, começa a acontecer coisa que a gente não imagina, né? Temos testemunhos vivos aqui dentro de pessoas que estão passando por situações onde a vontade de Deus está sendo no meio de uma tempestade, está sendo no meio de um deserto, está sendo no meio de algo que a pessoa não quer que aconteça. Mas no meio disso tudo é onde Deus ele quer operar. E muitas vezes a gente, né, é uma oração perigosa, nem sempre vai ser o que a gente quer. Normalmente a gente mais perde do que ganha, né? Mas enfim, é algo que muitas vezes é onde vem cura, é onde propósitos eles podem ser cumpridos e é onde realmente as coisas elas fluem. Eu tava até conversando com o Eric algumas coisas, não sei se eu vou fugir muito do assunto, mas é porque eu tava conversando com ele algumas coisas, porque tem muita gente que às vezes a pessoa ela é respondida em orações. Vocês podem ver que às vezes você tá orando por algo, tipo, muito tempo. Você tá ali assim e você fica, cara, por que Deus não libera isso pra mim? E é algo que, tipo, às vezes é algo assim que é algo bom, é algo que ali tá, você tá ali assim e você, por que Deus não me responde? E de repente você vê que tem gente que parece que do nada a pessoa vai lá e ela ora umas coisas e o que tá acontecendo? E parece que começa a dar certo. E a gente tava falando disso, que uma das formas, muitas vezes, de Deus, ele também, muitas vezes tem gente que às vezes Deus é uma forma dele entregar. Porque tem muita gente que às vezes ela tá ali fazendo coisa, ela tá falando de coisa e tudo mais, ela tá fazendo ali e ela tá ali às vezes sendo atendida no meio daquilo. E eu não lembro quem que você falou, que foi um pastor falando disso, né? Que às vezes o próprio Deus, ele permite algumas coisas e o próprio Deus entrega a pessoa. E às vezes você acha que tá dando tudo certo e você não entende o porquê que você que entregou tudo, tua vida começou a dar errado. E aí você olha para aquela pessoa lá e você fica, cara, mas o que tá acontecendo? E sem você muitas vezes saber, aquela pessoa ali, muitas vezes ela já saiu do centro da vontade de Deus já tem muito tempo. Só ela tá ali
Às vezes E às vezes o próprio Deus, e às vezes permite... é o juízo de Deus sobre a pessoa, entende? E o Eric tava falando hoje pra mim disso, assim, e eu fiquei, tipo, nossa, forte, né? Eu fiquei pensando, nossa, realmente, né? Porque são as formas de Deus agir. Então, ou seja, né? A melhor oração é a oração realmente que vem no coração de Deus. E isso é uma oração intercessória, né? Realmente você orar aquilo que os céus querem e você permitir com que Deus, ele faça a vontade dele, que nem sempre vai ser legal, porque nós temos mania, né? A gente acha que às vezes interceder, às vezes é orar aquilo que nós acreditamos que é bom, e não é. Então, enfim. Né? Então, é forte, né? Então, o que aconteceu, ó? Tipo, justamente, Daniel, ele se dispôs a entender a vontade de Deus, e o anjo fala que ele veio pelas suas palavras. Então, Daniel orava, Daniel falava com Deus. Tá? E o interessante aqui, gente, é o que, ó, tá? A gente vai fazer 21 dias de jejum, tá? Só que o que a gente precisa entender, gente, vamos ser bem claro, porque eu sou, tipo assim, a gente é bem realista assim na palavra. Daniel não fez um propósito de 21 dias, tá? Então isso daqui vale como um desafio para nós, porque o que a gente entende aqui é que Daniel não fez 21 dias de propósito. Daniel, ele se humilhou até ser respondido. Aconteceu em 21 dias. Olha o que o anjo fala. Desde o primeiro dia você foi ouvido. Ou seja, a resposta poderia ter chegado no primeiro dia de humilhação dele. Mas o anjo fala que houve uma resistência espiritual. E que por causa dessa resistência espiritual, ele demorou 21 dias para chegar até Daniel e trazer a resposta. Então Daniel, ele não chegou para Deus e falou: Deus, ó, eu vou ficar 21 dias para o Senhor me responder. Não. Daniel se humilhou o tempo necessário até receber a resposta. Então eu trago também um desafio para nós, que é para mim também. Se é algo que nós precisamos de resposta, vamos fazer 21 dias, jejum de Daniel. Ah, deu 21 dias, não tive resposta. Gente, o desafio a gente é continuar. Continua, mesmo que seja por conta própria. Fala: Deus, ó, não tive resposta ainda não entendi, ainda não abriu a porta, ainda não aconteceu, eu vou continuar me humilhando, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando. Porque Daniel, ele orou até ter a resposta. Aconteceu em 21 dias. Poderia ter demorado mais ou menos, tá? Então a gente vai fazer um propósito de 21 dias, mas eu desafio, assim como Daniel, nós nos prostrarmos diante de Deus para a vontade de Deus ser feita até acontecer, tá? Então, o que acontece? Então a gente vê que há uma resistência espiritual, gente, porque há uma resistência. Vamos orar, vamos buscar, e há uma resistência. Essa resistência espiritual, ela será quebrada. Você vai receber a resposta que você precisa. Entre nesse jejum crendo, porque, gente, a expectativa, ela gera o milagre. Você vai ver todas as pessoas que chegam para Jesus, que foram curadas. Todas as pessoas. A mulher do fluxo de sangue, o que ela falou? Se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curada. O que ela tinha? Expectativa. Então ela falou: eu tenho a expectativa de que se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. O cego Bartimeu, ele não sabia onde Jesus estava, mas ele sabia: Jesus é o filho de Davi. Eu posso ser curado, tenho uma expectativa de cura. Então ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A expectativa dessas pessoas gerou um milagre. A gente vê aqueles homens que levavam o amigo que era paralítico, que estava numa maca. Eles pegam, o que eles fazem? Eles sobem na casa, tiram o telhado e descem o cara para Jesus curar. Ou seja, eles tinham uma expectativa de cura. Eles tinham uma expectativa de que se eles chegassem até Jesus, eles seriam, o amigo deles seria curado. Então entre nesse jejum com expectativa. Fala: eu vou entrar nesse jejum crendo que meu familiar vai ser salvo, crendo que as portas vão se abrir, amém, crendo que eu vou ser liberto do pecado, crendo que eu vou ser liberto, crendo que o milagre vai acontecer, que o extraordinário vai acontecer. Amém. A expectativa, ela gera milagre, tá? Então Daniel, ele fez com expectativa. Ele falou: vou me humilhar diante de Deus, buscar a Deus, porque ele sabia que Deus, ele tinha resposta. Ele conhecia o Deus que ele servia. Amém? Até isso daí, né, interessante, porque até foi a Isabel que teve o primeiro testemunho de quando liberou, né, uma causa na justiça para ela, né? Eu lembro que até todo mundo, a gente também ficou assim, nossa, super feliz,
Porque quando ela veio, acho que foi o primeiro jejum que a gente fez em grupo, não? Acho que foi Não, segundo. não, foi segundo. Acho que foi segundo ou terceiro jejum que nós fizemos em grupo. E aí ela veio, e eu não lembro, mas foi tipo nos primeiros dias já, e ela veio testemunhar que tinha liberado uma causa na justiça que tava ó, há anos presa. Anos, né? Eu lembro que a gente ficou bem feliz, assim, e várias coisas assim que a gente vê, né? Que são coisas assim que, meu, você tem que estar ali realmente com expectativa. Perdão. E pra nós também, teve muita coisa que a gente já viu, que nós, foi o primeiro, né, Isabel? Não, o primeiro que você participou, aliás. É que mas já não, tinha feito. nós já tínhamos feito outros. Mas 10 anos, imagina, ela tava com causa na justiça, tipo, presa 10 anos. E eu lembro quando ela veio, nós falamos, glória a Deus, e a gente vibrou e tudo. E enfim, e tivemos mais testemunho. Nem todos, vamos dizer assim, foi porque teve muita movimentação espiritual, né, gente? Então, vamos dizer assim, às vezes é pra uma libertação. Mas tem que Tem continuar muita buscando, coisa, né? mas a gente tem que continuar buscando. E, enfim, ela tem também o testemunho do marido dela, que também entregou a vida pra Jesus. Foi também, né? Agora ele tá passando por um processo, né, Isabel? Mas entregou a vida pra Jesus, gente. Foi depois Tipo desse assim, último de 7 dias, né? foi no último jejum que nós fizemos e ele foi lá e entregou a vida pra Jesus. Então, ou seja, uma resistência foi quebrada no reino espiritual. E isso é muito forte, né? E esse ano Deus nos deu uma palavra do ano do extraordinário. Nós entramos esse ano nessa palavra, do ano do extraordinário. E já foi um ano pauleira, gente. Nós já começamos já com batalha espiritual, Foi. né? Várias coisas acontecendo. E aí a gente falou, não, tipo, amém, vamos se firmar nessa palavra. Independente do que nós estamos vendo, né? Independente do que tá sendo, tá tendo problema financeiro, tá tendo problema não sei o que lá, mas amém, a palavra que Deus liberou foi essa. Então nós vamos ir de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com aquilo que a gente tá vendo. Então nós cremos assim, né, que vai ser bênção. Sim. E olha que legal. E Daniel, ele não só... Quando acontece isso, o anjo Imagina, quebra ela aquela... falou, irmão e marido aceitou a Forte, Jesus, né? que já é o primeiro passo. É com certeza, né? E foi batalha, né, Isabel? E a gente vê, gente, que Daniel, daí o que acontece? O anjo vem e dá a resposta para ele. E é interessante que o anjo dá mais resposta do que Daniel pede. Daniel está pedindo sobre quando vai acabar o exílio do povo. Ou seja, ele queria saber algo da época. Ele queria saber algo, Senhor, quando o meu povo vai voltar para Jerusalém? O anjo chega e dá a revelação do fim para ele. Fala, Daniel, eu vou te contar a revelação para o fim dos dias. Ou seja, você vai saber, Daniel, o que vai acontecer com o teu povo no fim dos dias. Então o anjo dá a revelação do Apocalipse, da volta de Jesus, do que vai acontecer. Ou seja, ele não só fala para Daniel, Daniel, o povo vai sair do exílio, mas ele fala, o teu povo ele vai ser liberto. Aqueles que estão escritos no livro, eles vão ser libertos. Jesus, o Messias, ele vai vir e o teu povo vai ser um povo sacerdotal. Ele dá uma revelação além do que Daniel está pedindo. E por que a gente vai fazer também o jejum de Daniel? Lá em Daniel 12, ó, o que fala em Daniel 12? Ó? Eu vou ler para vocês também. Fala aqui, ó. Naquele tempo, né, a revelação do anjo para Daniel, o anjo falando com Daniel. Naquele tempo, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo teu povo será libertado, todos os que forem encontrados no livro. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, alguns para a vergonha e desprezo eterno. Aqui ele está falando, ó, sobre a volta de Jesus. Tá? No 3, ó, aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento. E aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Porém tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás e o conhecimento será aumentado. Então o que a gente vai fazer durante esse jejum? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o jejum, parte alimentar, a gente vai juntos, a gente vai interceder uns pelos outros. Então, hoje à noite eu já vou mandar ali no grupo o que? Os pedidos de oração. Então você vai colocar de forma objetiva, de forma direta, tá? Sem escrever textão, para todo mundo poder entender. Você vai colocar o teu nome lá e o teu pedido de oração. Estou orando pelo meu familiar, pelo meu esposo, pela minha esposa. Coloca o nome da pessoa, por cura de tal pessoa, para eu ser liberto de tal pecado. Você vai colocar. Por quê? Porque nestes dias de jejum, nós vamos orar uns pelos outros, tá?
Então, se você estar entrando nesse propósito, você vai orar pelas outras pessoas também. Você vai interceder por outras pessoas. Porque a gente entende que quando a gente intercede por outras pessoas, Deus também ele dá resposta para nós. Então, isso também tem o objetivo do quê? Às vezes Deus pode mostrar algo, pode dar uma resposta para alguém enquanto ela estiver orando por você. Então, às vezes você está buscando uma resposta e a pessoa está intercedendo por você e Deus pode falar uma palavra, Deus pode dar uma visão, algo que possa te ajudar a entender aquela situação que você está vivendo. Então, nós vamos interceder uns pelos outros, tá? O que a gente vai fazer também? A gente vai começar a ler o livro de Daniel. Eu falei lá já, a gente vai ler um capítulo por dia. E a gente vai começar a trazer estudos do livro de Daniel. Então, todos os dias eu vou fazer live de estudos do livro de Daniel, tá bom? Então, a gente vai falar sobre intercessão, novamente, mais profundamente. A gente vai falar sobre revelação, sobre o profético. A gente vai falar sobre escatologia. Por quê? Porque aqui ele está falando que os sábios brilharão como o esplendor do firmamento. Ele está falando de pessoas que vão aumentar o conhecimento e vão entender o tempo do fim. Nós cremos que nós estamos no tempo do fim, nós estamos muito próximos da volta de Jesus e que isso é um tempo da igreja se preparar para a volta de Cristo. Então o livro de Daniel é um livro profético muito específico e muito importante para nós. Então nós vamos falar também de escatologia, como que a escatologia no livro de Daniel ela é feita, como que também isso é importante para nós, a nossa vida cristã, como que você vai se movimentar hoje na sua vida de forma a se movimentar para o fim, de forma escatológica, como que você vai voltar a sua vida para a volta de Jesus, como que nós vamos voltar a nossa vida, o nosso evangelismo, a nossa vida de oração. A gente vai alinhar isso nesses dias, tá bom? E a gente entender sobre o profético de Daniel, que é um profético de governo, que é um profético que eu creio que Deus está levantando nesses tempos, que são profetas que não são pessoas com dom de profecia, não são pessoas que vão somente tipo assim, liberar uma palavra profética para alguém, mas são pessoas que entram em governos, que entram em palácios. E eu não estou falando de prosperidade aqui, não estou falando de uma teologia da prosperidade, estou falando de homens de Deus que vão ser reconhecidos, uma igreja que vai ser reconhecida por presidentes, por governadores, por prefeitos, por senadores e que vão entrar nesses locais para determinar, para falar a verdade, para mostrar o caminho. Assim como Daniel, ele era muito querido por Ciro, rei da Pérsia, por Nabucodonosor, e ele ditava regras, ele ditava caminhos, ele mostrava o Deus verdadeiro para eles. A gente vê homens de antigamente que eram muitos usados nisso. Billy Graham, o evangelista, ele era um dos conselheiros do presidente dos Estados Unidos. A gente vê John Knox, que foi o que estabeleceu o avivamento na Escócia. A Escócia estava em guerra com a Inglaterra e a gente vê a rainha ali da Inglaterra falando: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de 10 mil homens de guerra. Ou seja, tipo assim, governadores, reis, rainhas, príncipes que tinham mais medo da oração de um homem, do que Deus poderia fazer, do que uma guerra, do que homens, do que cavaleiros, do que homens valentes. Então, é um tempo onde a igreja ela vai mostrar. É um tempo onde a gente fala sobre tribulação, a gente vai falar sobre isso, sobre igreja na grande tribulação. É a intercessão da igreja que libera os juízos da tribulação, que libera os selos, que libera a trombeta. Então a igreja tem um papel fundamental de intercessão para a volta de Cristo. Amém. Então a gente vai falar sobre isso durante esses dias e eu creio que vai ser um dia do extraordinário. Gere expectativa a partir de agora, de você receber a resposta, de você aprender mais, de você se aprofundar mais em Deus e da gente viver algo novo nesses 21 dias, para que 2022 a gente possa aumentar o nível. Amém. Amém? Você quer falar, amor? Você vai falar a questão dos alimentos? Então, mais uma coisa. Uma dúvida que o pessoal tem. Tipo assim, por exemplo, o jejum de Daniel. São alimentos específicos.
Às vezes as pessoas vão falar, mas tem algum alimento que é espiritual? Que deixa mais Tem algo espiritual, assim? É ajuda porque na batalha espiritual. às vezes a pessoa vai perguntar, isso, Eric, isso daí é porque, tipo assim, a verdura, o alimento é espiritual? Se eu comer carne, eu vou ficar impuro espiritualmente? A carne impede, por exemplo, eu de ser mais espiritual? Não, gente, não existe Ou isso, ajuda tá? na batalha espiritual, por exemplo, assim, para ficar mais forte espiritualmente através de um alimento. Tá? Não existe isso, tá, gente? Todos os alimentos, eles são para nós comermos, tá? Deus, ele não é contra nenhum alimento, tá? Óbvio que a gente precisa estar bem fisicamente, emocionalmente. A alimentação influencia nisso. Então, você tem que ter uma boa alimentação para você estar bem fisicamente, emocionalmente, e isso te ajudar nas práticas espirituais. Então, você vai orar melhor, você vai ter mais disposição para buscar a Deus, mais atenção para ler a palavra. Mas não existem alimentos espirituais. O jejum de Daniel não é porque se eu viver comendo verdura Isso o é tempo coisa de todo, nova era, viu, tá? gente? Isso. Essa ideia é coisa de nova era, tipo, é misticismo. Isso você pensar que a alimentação ela vai influenciar você, não é assim, gente. ou ajudar você a ficar mais forte espiritualmente, que vai te fortalecer em batalha espiritual. Não. Isso aí é coisa de nova era, misticismo total. Desde o Antigo Testamento, desde 2000 anos de igreja. Eu acreditava nisso no começo, gente. Tipo assim, quando eu cheguei na igreja, porque eu tinha vindo da nova era, então eu tinha as minhas crenças. Eu queria imputar isso na cabeça das pessoas, entende? Eu queria que as pessoas acreditassem. Por quê? Porque era uma crença que eu tinha antes. Então eu achava que aquilo fazia sentido, né? Que de alguma forma eu poderia ficar mais forte você vai, né? Tipo assim, no espiritismo, a nova era, que são o xamanismo, alguns alimentos, eles influenciam. Então eles vão falar que se você tem que se abster de carne para participar de rituais, você não pode tomar refrigerante, café, alguns alimentos para você participar dos rituais, que isso impedem o espiritual. Tá, eu tô voltando. Deixa eu ver aqui. Travou aí, gente? Voltou? Vamos ver? Voltou. Não, acho que voltou. Então, isso não existe, tá, gente? O que vai mover Deus é porque com essa restrição alimentar você está se humilhando diante de Deus. Então você está mostrando uma humilhação, uma contrição diante de Deus, afligindo a sua alma, afligindo o seu corpo com uma alimentação mais restrita. E o que vai mudar é o que? O arrependimento seu, a sua busca a Deus, a sua humilhação a Deus é o que vai influenciar no espiritual, tá? O alimento é uma forma de você mostrar essa humilhação, de você mostrar essa contrição, de você se humilhar diante de Deus, tá? Mas não existe alimento espiritual que vai fazer você ser mais espiritual ou não, tá? Até lá em 1 Timóteo 4, olha o que Paulo fala, tá? Acho que agora voltou, né, gente? Voltou? Tá. Então, olha o que Paulo fala, porque você vai ver, gente, por aí, tem gente que tá falando que tem alimento que é espiritual, vai ter muita gente, hoje em dia, sabe? Que, tipo assim, cuidado umas física com quântica, o que você cuidado com o que você lê, com o que você ouve, porque muitas vezes vão misturar física quântica, ocultismo com batalha espiritual, tá? E não, tem coisa que não é, tem coisa que tem coisa que não é, mas você precisa ter muito discernimento, tá? Por exemplo, você vai pegar ali a doutora Ana Mendes Ferrer, que ela é uma pastora, né, uma apóstola. Ela fala sobre frequências, tudo, mas de uma forma bem bíblica. Sim, tipo, ela vai traz falar ensinos, sobre frequências e tudo mais, mas ela é bem bíblica. E mas ela, tipo assim, é uma pessoa com anos, né, digamos assim, ali, tanto experiência quanto respaldo, também com respaldo, né, gente, pra ela falar sobre esses assuntos. Mas tem muita gente que hoje em dia tá misturando assuntos. A gente vê um povo ali falando umas coisas, falando de glândula pineal, que tem um fundo de verdade. Mas assim, querendo falar de gente, tem ensinos que vão pegar tipo, um fundo de verdade e colocar uma mentira. Então a gente tem que tomar cuidado. Olha o que Paulo fala lá para Timóteo, em 1 Timóteo 4. Ele fala, ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o tempo que a gente está vivendo hoje, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
falando mentiras e hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de carnes que Deus criou para ser recebido, com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Então aqui Paulo está falando que não tem alimento que você precisa se abster para buscar a Deus. Então ele está falando que isso é uma doutrina de demônio, ou seja, porque realmente, quando você vai espiritismo, ocultismo, satanismo, nova era, satanismo. É uma doutrina de demônios. Eles vão falar, não come carne, tem uma dieta dessa forma, tem que comer isso, isso e isso, não pode comer tal coisa para se fortalecer espiritualmente. Não, biblicamente não. Tá? Paulo fala, isso é doutrina de demônios, espíritos enganadores. Toda carne, se alguém estiver falando isso, não aceite. O que você vai fazer? Você vai comer de tudo com ação de graça, ou seja, sendo grato a Deus e santificando pela oração. Ou seja, você vai orar, vai santificar e vai agradecer, tá bom? Então não existe isso, tá? Você pode comer o que for. Agora, óbvio que sempre com cuidado, se alimentando bem, a gente buscar regular nossa alimentação. Você não vai também comer McDonald's todos os dias. E também, e no jejum de Daniel, a gente vai restringir a alimentação porque é uma forma de se humilhar diante de Deus e de afligir a nossa alma. Até vamos dizer assim, na verdade, né? A nossa alma, ela fica melhor quando nós restringimos alguns alimentos. Então, se você tira, por exemplo, um fast food, essas coisas, a alma... Sua saúde vai melhorar. Sim, a tua saúde, a tua alma ali, ela vai ficar mais tranquila, digamos assim. Mas espiritualmente, isso é pura heresia mesmo. Então o nosso foco é restringir agora os alimentos. E é forte, né? Até eu perguntei pro Eric, né? Eu tava falando a respeito disso, né? Se vocês for ver o que fala nessa passagem, é bem claro, né? Tipo assim, isso é doutrina de demônio. E eu lembro que no começo eu cismava com isso. E durante um tempo eu cismei com isso. Eu acreditava. Por quê? Porque eu vinha de doutrinas assim. A gente veio do ocultismo, sim, da nova a gente era. veio do ocultismo. Então eu acreditava de que precisava, né, me abster de algumas coisas para que eu pudesse, né, ficar mais fortalecida espiritualmente. E isso, na verdade, tipo assim, é uma mentira e abre portais para várias coisas por causa de uma crença, às vezes, ali que você fica gerando. Obviamente que é diferente de eu estar fazendo um jejum, algo que ali Deus direcionou e tudo mais, mas eu ensinar isso, por exemplo, eu querer passar, porque eu queria que as pessoas acreditassem naquilo. E eu lembro que quando me mostravam, eu ficava, nossa, mas como assim, né? Porque eu queria comparar com outras religiões, e isso, né, acaba sendo total, tipo, ocultismo mesmo, né? Isso, tipo assim, tem alguns, e até é interessante a gente pegar o Antigo Testamento, por exemplo, gente, o que a gente precisa entender é que tem os mandamentos, tem uns que são temporais, tá? Então, por exemplo, por que, por exemplo, o porco era impuro? Entende? Porque, gente, na época, eles não tinham nenhum saneamento básico. Então, o povo, tipo assim, Deus, por que Deus ia falar, gente, criem porcos? Gente, o porco, ele come cocô, o porco come lavagem, o porco é super sujo. Então, tipo assim, até uma forma de proteger o povo era Deus falar, não criem porcos, ele é impuro. Então, para vocês, porco não. Porque imagine se o povo de Israel, lá 2 milhões de pessoas, sem banheiro, sem saneamento básico, morando em tenda, criando um monte de porco. Gente, ia virar ia ser muito ruim. Não só, mas fisicamente, em forma de saúde, ia atrair doenças. Não ia ser legal. Mas hoje... Os peixes comem plástico. Mas hoje a gente sabe que os alimentos estão liberados, você pode comer todos os animais, a gente come normalmente, e sempre a gente comer com cuidado também para não se alimentar mal, tá? Que são espiritual, hein, gente? Os profetas, tipo assim, super espirituais. Que eles brincam, como que eles falam, amor? Tipo assim, que eles falam, né, que pecado é não comer... Como que ele fala que Deus gosta das gorduras? Tipo assim, a gente tem que ler lá em Isaías 55, né, gente? Isaías 55, por que gastar dinheiros naquilo que não é pão, e seu trabalho naquilo que não satisfaz?
ou escutai-me diligentemente e comei aquilo que é bom e permitir que vossas almas deleitem-se com a gordura. Então é bom comer carne com gordura, picanha, é bom comer carne de porco, mas sempre com cuidado, mas só deixando claro esse ponto do espiritual, tá? O alimento, ele não influencia espiritualmente, A não tá? ser que Deus te peça. Se Deus te pedir para você, não deixa de comer carne, não tenta impor, porque não é bíblico, é algo que Deus pode estar pedindo somente para você, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa Somos Lab, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Gente, se alguém tiver dúvida, coloca aí a dúvida pra gente tirar. O que a gente vai fazer agora? Aqui já deu 1 hora e meia, e daí... Isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e deu 11 horas, a gente vai fechar ali o grupo, ou seja, ninguém mais vai entrar depois das 11, tá bom? Eu vou reenviar as informações de alimentos, os áudios que eu mandei hoje, tipo, tirando as dúvidas, tá? Daqui a pouquinho a gente vai mandar essa lab para quem não assistiu lá, para a pessoa estar assistindo também, tá? Por quê? Porque daí a gente vai orar juntos agora à noite. Eu vou estar orando ali com o pessoal no grupo, tá? Pra gente começar o jejum amanhã cedo. Então, hoje, até acabou o dia de hoje, você come, tá? A gente vai orar hoje estabelecendo, ó, a partir de amanhã, a hora que eu acordar, começou o jejum. Então, amanhã acordou, tá de jejum. Começou o jejum de Daniel, tá bom? Daí hoje ainda você pode comer, a gente vai orar ali às 11, 11 e pouquinho, mas você pode ainda comer depois das 11, ou que seja depois da meia-noite. Mas daí você dormiu e acordou, começou o jejum, tá? Só para deixar bem claro, para ninguém confundir, e também porque às vezes tem gente que só vai conseguir jantar depois, às vezes a pessoa volta da faculdade, a pessoa sai, tá no trabalho, entende? Tem, Alessandra, tem um grupo. Tem sim, Alessandra. Se você quiser, Alessandra, lá na nossa bio ali vai ter o link que vai direcionar você pro grupo. Se você não conseguir entrar por ali, aí você vai deixar nos stories. A gente vai acabar aqui a lab, a gente vai colocar nos stories o link de novo do grupo. Pode ser que eu coloco de novo, tá? Mais garantido, né? Isso, ela vai colocar nos stories. Então entra lá nos stories, tanto ou aqui do Somos Escolhidos, ou da Mari, ou o meu, vai estar lá nos stories o link, você entra lá para participar com a gente, caso você queira, tá bom, Alessandra? Tá? E aí, agora meia-noite você já vai abrir. Isso, daí às 11 horas eu vou estar mandando as informações de novo e mandando um áudio orando com o povo e liberando também pra gente começar a fazer a listinha de pedidos de oração, tá? Então esperem eu mandar lá, daí cada um manda o pedido, para amanhã a gente tá orando. E daí sim, os estudos de Daniel vai ser todos os dias. O horário, ainda não sei. Eu vou até perguntar lá no grupo para ver que horário às vezes fica melhor, a gente tentar definir. Mas se não puder participar na live, no horário, vai ficar salvo no YouTube, tá? Não vai ser live comprida, tá? Vai ser tipo live de no máximo meia hora, os estudos, tá? Para não ocupar muito tempo. Então quem não puder participar também todos os dias ali no horário que a gente fizer, vai estar salvo no YouTube, a pessoa vai ter acesso normalmente. Quem não está no jejum também vai ter acesso, caso queira estudar. Você vai continuar as lives de oração de qualquer forma. E as lives de oração continua normal, tá, gente? Hoje eu não fiz de dia. Pra quem não sabe, é porque o Eric tá fazendo live de oração no perfil dele ali, do Eric Devec, todo dia. Só que o que acontece? Até hoje ele não fez a oração do dia, por quê? Porque ficou um dia pendente. Como ele tá fazendo salmos, que é de manhã, da oração do dia, e provérbios à noite, ficou um em falta por conta agora desse final de semana que ele não fez, então ficou em falta, então ele não fez de dia, ele vai liberar o provérbio agora à noite, daqui a pouco ele vai entrar e vai liberar, e aí amanhã prossegue nos Salmos 12? Acho que é o 12, né? 12, Provérbios 12. Então, ó, hoje à noite, agora às 10, também vou fazer a live de oração. A gente está todas as noites lendo Provérbios, tá? Um capítulo de Provérbios, meditando e orando. É uma live curta pra gente poder meditar junto. É tipo 20 minutos de live. 30 minutos no máximo. E de dia, daí a gente está definindo o horário ainda, entre ou 7 ou meio-dia e meio, mas a gente está lendo salmos e orando. Fica salvo também no YouTube, tá? Então, gente, se vocês não seguem a gente aqui no Instagram, segue aqui a Somos Escolhidos. Segue a Mari, me segue lá também para pegar as informações. Nós temos a Chosen Church também. Tem o nosso link do YouTube também na nossa bio, no Linktree. Entra lá no nosso YouTube para você poder acompanhar as orações, os estudos, se inscrever lá para ajudar a gente. A gente precisa de inscritos, isso vai ajudar, tá bom?
E também daí a gente vai liberando mais informações sobre a Chose, a gente vai falando mais à frente sobre a convocação também. Isso. A gente vai começar agora em fevereiro, tá? A gente vai começar por temas. Então, cada mês a gente vai trabalhar um tema específico para a gente poder estar se aprofundando, trazendo estudos. Então, a gente vai aprofundar no tema. A gente vai começar agora em fevereiro a convocação com batalha espiritual. Então, fevereiro vai ser o mês da batalha espiritual. Tá? E daí a gente tem o nosso curso, que é o curso de libertação, que a gente está gravando, a gente vai começar a gravar e ele vai ser liberado de uma forma com valor, mas vai ser um valor bem em conta, para também ajudar a gente financeiramente, a gente poder também ter um apoio nisso. Mas as lives agora de fevereiro e dos outros meses vai ser liberado para quem quiser estar participando, quem quiser estar acompanhando a gente. Tá bom, gente? Amém? E nós vamos liberar também os atos proféticos, gente, em breve, Isso. tá? Quem não acompanhava nós, no ano passado nós começamos, vou falar bem rápido aqui, para quem não acompanhava a gente. No ano de 2020, quando foi no dia 30 de dezembro, Deus ele nos mostrou, tipo, nós somos missionários, tá? Na verdade, né, a gente é missionário, agora Isso. a gente tá meio que, Deus tá querendo levantar a gente como pastor, mas nós, né, enfim, nós sempre, né, nós temos mais assim, uma questão missional, digamos assim, que é o Somos Escolhidos. E aí no ano de 2020, no dia 30 de dezembro, Deus ele nos deu um sonho, onde nós víamos fazendo uma convocação dos nazireus na internet. Então nós víamos, né, fazendo um vídeo aqui na internet e chamando, né, os nazireus, né, e fazendo uma convocação. E aí nós viemos e obedecemos aquilo que Deus estava falando, e nós começamos o ano de 2021 fazendo isso. Nós fizemos uma convocação dos nazireus. Isso era algo que Deus ele havia mostrado para nós fazia muitos anos, de que um dia ele iria mandar, né, nazireus, e a gente via algumas coisas. E aí o ano de 2021 era um ano que Deus ele já tinha nos prometido algumas coisas, e nós fomos lá e liberamos, né, essa chamada, fizemos essa chamada e tal. E nós começamos, né, a receber pessoas em um grupo na época, e começamos a fazer aquilo que Deus estava direcionando. E no ano passado, o que Deus nos mostrou primeiro, a gente começou fazendo atos proféticos, né? Nós tivemos também o jejum de Daniel, só que foi um pouco diferente. E nós fizemos atos proféticos. E nós fizemos ato profético do céu, que foi um ato profético onde nós alcançamos, né, as cidades, né, os locais. Hoje, né, tipo, a gente quer alcançar, tipo, os Estados Unidos. Nós queremos interceder sobre os Estados Unidos, porque nós queremos alcançar outras nações, porque Deus ele nos liberou palavras sobre outras nações. E nós temos, né, membro hoje que está nos Estados Unidos, então a gente vai alcançar o céu dos Estados Unidos. E aí nós começamos, né, a interceder pelas regiões, né, como pessoas que elas iam e liberavam, né, sobre os céus. E Deus ele começou a se manifestar com sinais nos céus e começou a acontecer várias coisas. Então tiveram pessoas que foram visitadas por anjos e, enfim, começaram a ter experiências com Deus. Nós fizemos, né, mais atos proféticos, conforme Deus foi direcionando. Nós tivemos 4 atos proféticos, né, no ano passado. Então, enfim, e esse ano nós vamos fazer novamente, né, conforme Deus for conduzir. Mas primeiro agora, né, nós fomos conduzidos a fazer o jejum, mas depois nós vamos liberar também atos proféticos, caso, né, vocês queiram também depois estar participando, tá vendo, né, vocês vão estar conhecendo um pouco mais. Foi divisor de águas, né, Vivian? Nossa, foi bem diferente, né? Foi algo que movimentou muita coisa, né? Tem muita gente que conta testemunho, né, de que todo mundo, assim, que participou, assim, que conta, pelo menos as pessoas começaram a ter muita experiência com Deus, começaram a ter, né, assim, a parte espiritual da pessoa foi ativada. Então, vamos dizer assim, a pessoa começou a ter mais intimidade, a pessoa, né, começa a ter mais visão, mais sonho, enfim. E Deus começa, né, a pessoa entra num outro nível de intimidade com Deus. E eu creio que esse ano não vai ser diferente. Eu creio que nesse jejum já, que nós vamos ver pessoas sendo ativadas, né, que a gente vai viver o novo de Deus. Porque, né, eu creio que é isso que Deus quer. E esse ano a palavra que Deus nos deu foi o ano do extraordinário, né? O ano passado a palavra que Deus nos deu foi o ano sobrenatural. Nós tivemos testemunhos de cura, nós tivemos muitos testemunhos durante o decorrer do ano, né? Então a gente teve muito testemunho e eu creio que esse ano não vai ser diferente aí. Enfim, né? Estamos na dependência de Deus. Amém? Amém. E esse ano vamos ser mais intenso
na convocação, né? Vamos ter mais conteúdo, vamos mais fundo. Ano nos passado jejuns foi bacana, também. mas esse ano nós queremos que seja Então, mais, porque a tendência é melhorar, Quem quer né? caminhar com a gente, a gente tem o Somos Escolhidos, que é um ministério, um movimento de evangelismo profético. A gente vai estar fazendo evangelismos também aqui na nossa cidade também, vocês vão poder estar acompanhando. E a gente tem também a Chosen, que a Chosen, na verdade, foi uma direção que Deus deu pra gente, porque chegaram muitas pessoas no ano passado que estavam desigrejadas, ou que estavam em regiões onde não tinha uma igreja bíblica, ou não tinha um pastoreio, a pessoa estava sem cuidado, ela estava largada e queria buscar Deus, queria ter mais intimidade, ela precisava de aconselhamento, de atendimento. Então a gente tem a Chosen, que na verdade a gente vai estar mudando um pouco a movimentação esse ano, mas o que a gente vai estar fazendo? A gente está recebendo ainda pessoas que querem, você quer ser pastoreado, você quer ser aconselhado, você precisa de um acompanhamento pastoral, a gente fornece esse acompanhamento, esse cuidado também, tá? Então, se é o seu caso, procura a gente no direct ou no WhatsApp, a gente vai estar conversando, a gente vai estar alinhando isso junto com você, tá bom? Então, gente, esse ano vamos ser mais intensos, vamos buscar, vamos gerar expectativa. A gente vai encerrar, porque já é quase 10 horas, daqui a pouquinho, uns minutos, tem a live de oração, tá? E a gente vai salvar esse vídeo aqui no YouTube e vai ficar lá. Então, quem quiser, vai estar daqui a pouquinho, a gente terminando, a Mari já vai colocar lá no Stories o link do grupo. Vai estar aberto até as 11, no máximo 11h30, tá? Então, tipo assim, deu 11h30, eu vou cancelar o link, ninguém mais entra, para daí não ter desorganização, não ficar a gente entrando depois e perder as informações, tá? Então, eu vou colocar 11h30 no máximo, eu fechei lá e vou mandar as informações para quem for entrar. Então, se você quer entrar, você ainda não está vendo agora, já fica de olho que daqui uns minutinhos está lá no Stories nosso, aqui do Somos Escolhidos, da Mari, e você pode entrar no grupo e participar com a gente, vai ser bênção, tá? Mas gerem expectativas, porque vai ser um jejum muito forte e a gente vai ter experiências com Deus, amém? Amém. Então, bora lá? Tchau, amém, gente. Deus abençoe, boa noite, obrigada por vocês todos que participaram e, né, vamos deixar salvo no YouTube. Isso. Se inscreve lá no nosso canal e é nóis, gente. Tchau, tchau. Gente, só pra falar do YouTube, tem o meu canal também, tá? Pra quem quiser acompanhar, tem o meu canal que é o Mari Devec, o meu que é Mari Devec, também tá lá no link, tá bom? Deus abençoe, gente. Boa noite.